Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores. Estamos aqui em nome da nossa casa virtual Luz Espírita, a Caville, para darmos início a um programa que visa comentar à luz do Evangelho a coleção Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, com seus 4 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, que irão ao ar na grade de programação da instituição. Então, eu sou Julci Severo, monitor da Caville, que pela graça e misericórdia divina fui apresentado ao Espiritismo há mais ou menos uns 15 anos, onde me tornei um aprendiz, procurando aproveitar a oportunidade para curar as feridas da minha alma, diminuir os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas doenças. Juntamente com o amigo José Carlos Bell, que já partiu para a pátria espiritual, ao qual agora presto aqui as minhas homenagens e gratidão pelo protagonismo na ideia de Casa Espírita Virtual, e outros como Eri Lopes, nos tornamos instrumentos da bondade divina, na ideia de usar a tecnologia para abrir portas e janelas aos que não podiam buscar presencialmente seus remédios espirituais junto às casas espíritas físicas. Hoje, vemos essa luz que brilha no horizonte de nossas vidas sob o comando da querida Cristiane Brisque Campos e toda uma equipe valorosa, lançando esta pequena chama de paz e esperança nos corações sofridos, com a finalidade de iluminar os desalentados, os desesperados, aqueles que procuram Jesus e Maria de Nazaré com fé e com coragem. Os comentários à coleção Fonte Viva irão começar pelo primeiro livro da coleção, Caminho, Verdade e Vida, trazendo interpretações do Evangelho nas lições imorredoras dos apóstolos do Cristo Jesus, comentadas pelo Espírito Emmanuel, que procuraremos traduzir aos queridos irmãos, tentando levar um pouco de alento, de força, de coragem, de esperança a todos que puderem nos acessar nestes momentos em que a humanidade terrena está sob provas, passando por uma pandemia que nos remeteu a profundas reflexões sobre o nosso comportamento individual e coletivo. Neste sentido, seguir Jesus faz conversa. Isso nos vem sendo ensinado há mais de 2000 anos. E nesta hora em que estamos finalizando um ciclo, em que está havendo a seleção daqueles que ficarão na terra e habitarão a terra regenerada, e serão conhecidos como homens e mulheres de bem do 3º milênio, sabermos nos postar, nos conduzirmos diante do momento, enfrentando o maior inimigo que possuímos, nós mesmos, faz toda a diferença. O primeiro livro da série já nos traz um grande ensinamento no seu título, Caminho, Verdade e Vida. São palavras de Jesus citadas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Quando confortava os apóstolos diante da tristeza que lhes abatia, em razão de não entenderem a partida iminente de Jesus e a impossibilidade de acompanhá-lo.
Falava-lhes Jesus, na oportunidade, sobre as muitas moradas da casa do Pai. Então, por que Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida? Na época, porque estavam tristes os seus discípulos, perplexos com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar que naquele momento eles não poderiam acompanhá-lo. Então, Jesus lhes disse que deixassem a preocupação de lado e que parassem de turbar os seus corações. Ele estava voltando para a casa do Pai e aquela separação não seria definitiva. Na verdade, era exatamente o contrário. Sua partida seria necessária para que em breve eles também pudessem estar com ele na casa do Pai. Após dizer que haveria um lugar na casa do Pai para eles também, Jesus disse: "E vocês conhecem o caminho para onde eu vou e estou indo." Está em João 14:4. Jesus disse isso pois anteriormente, durante 3 anos, ele já havia se revelado como sendo o caminho para a casa do Pai. No entanto, o apóstolo Tomé, talvez representando também os demais discípulos, diz a Jesus que eles não sabiam nem para onde ele estava indo e muito menos qual era o caminho para chegar lá. Está em João 14:5. Essa pergunta de Tomé se harmoniza com o fato de que frequentemente eles, os discípulos, e nós, toda a humanidade, demoramos a entender os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes interpretamos mal, a maioria de nós ignoramos as palavras do Mestre. Todavia, Jesus responde à pergunta de Tomé de forma bastante clara e direta: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." João 14:6. Isso significa, meus irmãos, que um Cristo planetário veio se colocar junto a nós por sua vontade e autorização e concordância de Deus, para nos servir de guia e modelo, em cuja lei de amor se encontra a pilastra de toda a construção divina, nos mostrando que nesta imensurável construção cósmica há muitas moradas destinadas aos filhos em projeto evolutivo, individual ou coletivo, servindo cada um destes orbes como escolas a serviço da grandiosidade da criação do Pai. A frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida" também é um dos chamados 7 grandes "Eu sou" do Evangelho. Isso significa que ela é uma das 7 expressões em que Jesus diz "Eu sou". A primeira, ou as outras 6, a primeira das outras 6, Jesus diz "Eu sou o pão da vida", João 6:48. A segunda, Jesus diz "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", João 8:12. Depois ele diz "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens." Está em João 10:9. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está em João 10:11. E finalmente Jesus diz "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." E conclui "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador." Está em João 15:1. Então vamos abrir os nossos trabalhos
sobre esta linda coleção chamada Fonte Viva, onde Emmanuel, brilhantemente pela pena de Chico, nos deixou preciosas interpretações do Evangelho através da reflexão sobre a interpretação dos textos sagrados. E esta interpretação começa com uma frase de Pedro. Está lá na primeira carta de Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E Emmanuel nos explica o que Pedro quis dizer. Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o Verbo do princípio, penetrando o mundo há mais de 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínios, calamidades sociais não lhe modificaram um til nas palavras que se atualizam cada vez mais. Com a evolução multiforme da Terra, evoluímos com elas. Tempestades de sangue e lágrima nada mais fizeram do que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, nós temos desprezado o caminho, indiferente ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Perceberam? Todavia é do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducarmos a nós mesmos ao contato com o Divino Mestre. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe esquecemos o conselho, que somos suscetíveis de atingir zonas obscuras de adiamento indefinível de nossa iluminação interior, rumo à vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, Emmanuel organiza este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. Concatena apenas modesto conjunto de páginas soltas destinada à meditação de cada um de nós. Muitos amigos podem estranhar, talvez, a sua atitude, onde ele isola versículos e confere cor independente do capítulo Evangelho a que pertence. Em certas passagens, chega a extrair daí somente pequeninas frases, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações, a nossa opinião desvaliosa, parece contrariar as disposições do capítulo em que se inspira. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem o valor específico. Cada conta tem o valor específico. E no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo e de seus colaboradores diretos se adapta a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Percebem? A lição do Mestre, além disso, não constitui somente um impositivo para a nossa capacidade de adoração. O Evangelho não se reduz a um livro que nos permite rezar ajoelhados. É roteiro imprescindível para a legislação e administração de todo o serviço que fazemos, para a obediência das leis de Deus.
O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Diz que toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Por louvá-lo nas igrejas e diminuí-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes diante da nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, o Cristo espera que venhamos todos a converter o evangelho de amor e sabedoria em companheiro diário da nossa prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações, no trabalho comum, em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. É isso que Jesus espera de nós. Embora esclareça nossos singelos objetivos, diz Emmanuel, noto antecipadamente a perplexidade deste ou de aquele grupo de crentes. O que fazer? Pergunta. Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor, o trabalho do aprendiz fiel, se constitui de adoração e esforço, de oração e vontade e fé. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai e todos os seus filhos, por isso mesmo, aqui nos reportando as palavras sábias de Simão Pedro, devem saber que as Escrituras são de particular interpretação do Mestre, não nossa. A verdade ainda não está conosco. Ainda temos muito que aprender. Este é o ensinamento de hoje, meus queridos, abrindo esses trabalhos sobre os comentários à Fonte Viva. Que possamos utilizar deste momento, destes ensinamentos, para o proveito nosso no dia a dia de nossas vidas, nos iluminando, reformando as nossas estruturas, procurando a paz, a harmonia, a saúde e a alegria dentro de nós, não fora, compreendendo e amando o companheiro de jornada, porque também está em busca de iluminação. Coloquem suas águas em frente aos seus aparelhos, para que sejam fluidificadas pelos espíritos benfeitores que nos acompanham, que nos secundam, que nos orientam, que estão espalhados pelo mundo em nome de Jesus, nos auxiliando, e vamos para a prece de encerramento. Serenando nosso pensamento, elevamos nossa alma ao Criador, para agradecer este momento, agradecer nossa vida, agradecer nossa saúde, nosso teto, nossa família, a oportunidade que temos de um corpo com visão, com audição, com saúde, a oportunidade que temos de nos ingressarmos na doutrina espírita e iluminarmos, retirando o véu da ignorância, acalmando o nosso coração, diminuindo as nossas ansiedades e fortalecendo a nossa fé e a nossa coragem. Que neste momento esta energia que nos secunda, que nos auxilia, que nos felicita, possa efetivamente, através das falanges benfazejas do Mestre Jesus, se espalhar sobre todo o orbe.